Como que é lidar com algumas casas mais antigas? Não sei se você já teve, ou vocês tiveram algum tipo de experiência. Porque hoje, né, os padrões são totalmente diferentes do Sim. tempo atrás, né? Então, que nem aqui mesmo, eu troquei boa parte da fiação, porque era tudo rígido, muita coisa não atendia, tinha algumas coisas que o disjuntor colocava, aquecia, enfim, pra quem não sabe, aqui embaixo é o estúdio, né? O pessoal que tá em casa não deve saber. E em cima é o salão da minha esposa, né? Então, tipo, a amperagem, o consumo daqui acaba sendo alto para um padrão antigo, né? Então aqui essa casa tem mais de 30 anos, por exemplo. Então tudo era, pelo menos, cabo rígido, né? Como que é isso? Como que é ter que refazer um trabalho que hoje não atende mais? É meio complicado. Falar a verdade pra você, tem vezes que a gente acontece alguma ocasião aí que entra alguma residência ou até mesmo um comércio que a gente vê que o padrão é antigo, eu até olho pra ele assim e falo, Edivaldo, será que vamos pegar essa dor de cabeça? Porque é dor de cabeça. Porque assim, os cabos rígidos de antigamente atendia a demanda dos equipamentos que tinha antigamente, Uhum, que eram poucos. sim. Hoje em dia já não. Hoje em dia tem máquina de lavar, lave seca, ar-condicionado, cafeteira, lava-louça, tem um monte de coisa. E esses cabos não suportam. Então daí o pessoal quer trocar, mas o custo está muito alto ainda. Entendi. Entendeu? E qual que é a diferença, assim, falando, né, não sei, aí se tiver alguma coisa que vocês não saibam responder, enfim, não tem problema algum. Tô perguntando o que vem na cabeça aqui, né? Qual que é a diferença do cabo rígido, né? E por que ele entrou no lugar desculpa, do cabo flexível no lugar do cabo rígido? Física, sei lá, na prática, o que muda? Sei qual é. Agora se Então, joga. na teoria, né, aí, existem várias avaliações em questões de cabo. Por exemplo, tem cabo de alumínio, tem alumínio cobreado, tem o cabo só de cobre, Uhum. e cada um deles tem uma resistência determinada. Ou seja, para cada distância que você vai usar de cabo, ele tem uma resistência, né? E eles acabaram entendendo que o cabo rígido, além de ser complicado de você trabalhar com ele pela rigidez, Uhum. ele acaba criando uma resistência maior, que influencia no consumo, Uhum. influencia na carga que você vai usar lá no seu quadro de distribuição. Então tem todo um cálculo aí envolvido nessa situação aí que vai definir os parâmetros, mas é por causa basicamente da resistência. Uhum. Mas é verdade que o cabo rígido ele aquece mais do que o cabo flexível, alguma coisa do tipo assim? Sim. Porque, aí eu até brinco, né, que esse podcast também serve como desabafo, sabe? E inclusive o Rafael, muitos já conhecem, esteve aqui várias vezes, o Rafael Flugliene, a gente fez a primeira reforma em conjunto. Era uma casa que tinha lá seus 80 anos de idade. Não tinha um pilar, uma viga, né? A gente já contei brevemente essa história aqui. Mas qual que é o resumo da história? Eu tive que transformar a casinha lá em um comércio. Aí eu fui lá na CPFL, não, como que funciona e tal. Ah, não, precisa de um engenheiro elétrico. Beleza, não, tudo bem, vamos procurar um engenheiro elétrico. Aí no final dos contos alguém me falou, não, vai na empresa de poste, que lá vai ter o engenheiro elétrico, vai vender o poste pra você e ele já coloca na conta, enfim. Fui lá atrás da empresa do poste. Cheguei lá, não, faço tudo pra você. Me entregou o poste com muita reluta, é um poste de 3 padrões. Aí chegou lá, esse final da história. Esse poste até hoje não tá instalado os 3 relógios. Tem 2 relógios instalados nele, mas o terceiro relógio não tá instalado, não tá funcionando. Por quê? Porque, assim, a empresa ela deu entrada num processo que não era o mais adequado na CPFL. Aí, depois, deu certo. Aí, chegou lá, tava com um engradado em volta que o proprietário colocou. Enfim, foi vários processos, né? Para não falar que a culpa é só da empresa. Mas, pra você ter uma ideia, esse poste foi instalado e tinha essa casa na frente e uma casa no fundo. Essa casa no fundo, a gente não ia mexer em nada. E daí o que aconteceu? O pessoal emendou, o eletricista da obra lá emendou o cabo, que era um cabo rígido, com um cabo flexível. E no final das contas pegou fogo no cabo, no caso do flexível. Aí a gente foi lá entender e tal. Segundo, né, o levantamento técnico que a gente levantou lá, é que o cabo rígido ele esquenta mais e ele ficou um ponto muito frágil pro cabo flexível. Na hora que chegou o cabo flexível, pegou fogo, cara. Pegou fogo dali até o poste, que era tudo novo. E o que era velho não pegou.
Por causa que outro ponto aí que o pessoal não fez uma emenda adequada, Sim. né? Porque se ele tivesse feito uma emenda adequada, ele não ia ter esse superaquecimento. E daí teve outro ponto também, que depois até a CPFL pediu pra fazer a troca, porque eu não sei que na época existia, usa o cabo de alumínio, usa o cabo de cobre. E eles pediram, inclusive a gente colocou o cabo de cobre, aí chegaram lá, não, cabo de alumínio. A gente trocou todo o cabo de alumínio, aí chegou na hora de instalar de novo, não, cabo de cobre. Eles fizeram eu trocar 2, 3 vezes o cabo, só que não foi eu que troquei, foi a empresa do poste que trocou. Aí eu falei, caramba, decide se é cabo de alumínio ou cabo de cobre. Aí o pessoal tava falando que o cabo de alumínio, ele era bom porque muita gente não tava roubando tanto. Porém, ele falavam, né, pra certas amperagens ele não era o suficiente. Sim. Não sei se isso tem a ver ou não. E entra naquela questão da resistência, né? O alumínio, ele tem uma resistência maior, né, do que o cobre. Se você for entrar lá na tabela, lá você vai ver lá, é um negócio mais complicadinho, mas ele cria uma resistência maior. O alumínio ele é mais eficiente. Não, ele é menos eficiente. Entendi. Exatamente, ele é menos eficiente, porque ele vai criar uma resistência. Tudo que cria resistência, Entendi. ele tem uma quantidade de dissipação. No caso do cabo, vai ser em calor, né? Então você vai perder energia em forma de calor, que é diferente do cobre, que tem uma resistência menor. Então flui melhor e aquece menos, né? Entendi. Então, na época, eu não sei se a mudança foi por conta da amperagem mesmo, mas que foi direcionado um consumo, na época, pro engenheiro, eletricista, falou, a gente vai usar esses equipamentos. Aí foi, né, baseado naquela conta. Aí colocaram de alumínio, colocaram de cobre. Aí chegou lá, não, de alumínio, tudo de alumínio. Só que pode ser que eles viram, não, é uma casa no fundo, então vai ser alumínio. Aí depois viram lá, não, mas é comercial. Então eles podem ter feito uma confusão, porque eram 2 comércios na frente e uma casa no fundo. Então deu pepino isso daí, cara. Até hoje tá meio complicado desenrolar assim. Porque o cabo de alumínio a gente usa mais para pequenas residências. Entendeu? Por exemplo, uma casa de alto padrão. Não tem como usar um cabo de alumínio. Entendi. Entendeu? Por causa da resistência que ele tá falando. Mas quem define isso é a gente? É o engenheiro elétrico ou é CPFL? Não, engenheiro elétrico. Entendi. Ele vai... Mas eu sei, do relógio pra cima, no caso de casas pra rua, é CPFL que define, não é? E do relógio pra dentro é a gente. Isso, exatamente. Entendi. No caso, o de alumínio tava do relógio pra cima. Era um problema isso daí. Mas por isso que daí, quando pega o projeto, tem que levar na CPFL e falar pra eles, a casa é assim, vai ter uma carga assim, daí eles vão definir lá, mas maioria é cobre. Entendi. Entendeu? Maioria é cobre. E a bitola do cabo, o que ela influencia no final das contas, assim? Influencia aí em bastante coisa aí, né? Vamos pensar assim na questão hidráulica lá, né? Sim. Você vai levar água para um chuveiro seu lá, a grossura do seu cano vai influenciar em alguma coisa lá na hora de sair água no chuveiro? Se for menor, a vazão é menor, né? É mais ou menos por aí, né? Aí é o que eu tô falando, daí depende de um cálculo para fazer, para você saber a tem bitola os dois, que você né? vai usar. No caso da hidráulica, né, que eu entendo um pouquinho mais, é que existe os dois, porém. Se for muito maior, pode ser que chegue com uma pressão menor, porque é muito grande o tubo, né? É muita água, né? No caso, vai muita água, mas no que vai ser utilizado, pode ser que a vazão seja um pouquinho menor, né? Agora, se for um tubo bem, bem pequeno para o que precisa, aí chega um pouquinho a água lá, dependendo da curva, dependendo da necessidade. Exato. Então, lá na elétrica é parecido, só que depende do cálculo, né? Entendi. Então, por exemplo, eu tenho uma casa de 200 metros quadrados. Lá eu vou ter uma carga de potência lá para usar lá, de tantos equipamentos lá. É secadora, é máquina de lavar roupa, é forno elétrico, é exaustão na cozinha, sei lá, motor de piscina. Então entra tudo na conta, né? Toda essa parte vai entrar na conta. Daí tem que fazer o cálculo para a gente saber, né, em relação potência bitola que a gente vai usar. Né? E qual que é o maior assim problema, vamos dizer, se o cabo não está bem dimensionado no caso? Tem algumas coisas que acaba sendo mais grave, assim, essa falta de dimensionamento de cabo? Tem.
O mais comum de acontecer é, por exemplo, assim, vamos falar assim, eu na minha casa aconteceu isso. Você liga a máquina de lavar roupa, por exemplo, aí a luz fica dando uma piscadinha, né? E existem alguns outros casos de até pegar fogo na fiação, de cair disjuntor, por má dimensionamento. E o disjuntor tá nesse processo, na metade do caminho aí, por uma forma de segurança. Porque antigamente era tudo cabo emendado com cabo, né? E tinha uns negocinhos que era um disjuntor que controlava tudo, né? Que era, exato. Como que é? Tipo, parecia uma vela, sei lá, um negócio. O tipo faca, né? Disjuntor tipo faca. Era uma resistência grandona, assim, né? É fusível, né? É fusível, isso. Quando você falou de dificuldade de pegar uma casa antiga, às vezes, é isso daí. Por exemplo, né, a rede, ela foi feita lá com tecnologia que tinha, sei lá, 40 anos atrás, 50 anos atrás, né? Aí você vai mudar hoje, então hoje você tem outras tecnologias, inclusive os cabos, né? Com mais eficiência, né? Faz todo o diferencial, tem um sistema de segurança aí para não ter choque, para não ter descarga elétrica. E aí você chega lá dentro da casa, tem um quadrinho que cabe 2 parzinhos de disjuntor só, né? Então, aí já gerou um problema, porque se você for fazer hoje, normalmente, uma casa aí pequena, é tudo separado já, né? Por ambiente, quartos, cozinha, né? Sala de jantar, sala de estar, né? Lavanderia, então os circuitos são todos separados. Aí já num caso desse, já não tem como fazer sem quebrar a parede, Tem que fazer tudo de novo. Exatamente. E tem a questão ainda de infraestrutura, né? Que você chega lá, muito lugar, você não consegue mais passar cabo. Tinha muito tubo de ferro mesmo, né? De aço, né? Que o pessoal passava antigamente. Tinha, conduíte de meia que a gente pegou numas obras aí. Aquelas mangueiras pretas que o pessoal usa pra passar cabo em jardim. É mesmo? Caixinha de metal. Caixinha de metal. Que dava muito problema, porque era de fio rígido. Começava a sobreaquecer. Daí derretia um pouco a capa pegava na caixinha. Nossa. E ali ficava fechando curto e de vez em quando caía do disjuntor, ele ficava procurando para saber onde estava. Reforma é pior do que construção. Imagina, eu sei disso, na verdade. Ó, lá pra você ter uma ideia, graças a Deus o proprietário, nesse caso do eu e o Rafael, o proprietário quis fazer tudo, como não tinha pilar, não tinha coisa, a gente falou, não vamos rasgar a parede. A gente fez tudo aparente, tudo, né, com condulete, né, enfim, com tudo aparente, mas veio de ser metálico com PVC mesmo. Sim. E daí ficou bom, cara, mas se fosse embutir na parede não ia dar. Porque era tudo tijolinho à vista, né. Algumas paredes era rebocada e tudo mais, mas se eu fosse começar a rasgar tudo, ia perder toda a resistência da parede. Eu falei, não tem como. Porque a maioria não tem viga, né? Sim, então. E lá era tijolinho amarrado mesmo, a parede era mais grossa. Tanto que o poste, pra você ter uma ideia, ele era aqueles postes de tubo, sabe? Metal, assim, sabe? E não era um lugar separado, ele saía da casa. Aí quando a gente foi tirar ele, a porta de cima, que era uma janela, a parte da verga, ela quase caiu em cima do pedreiro, pra você ter uma ideia. A gente teve que desmanchar tudo e fazer de novo. Fazer cinta, reestruturar tudo. Porque imagina, e o pior, a casa do fundo lá não podia ficar sem energia. A gente teve que fazer puta jogada de negócio lá, colocar o poste, pede pra CPF ele ligar o poste, aí, né, ou seja, não podia ficar 24 horas sem ligar. Tem umas casas antigas aí que nem poste não tinha, né? Era narinha, assim, você entrava, tinha o relógio na narinha. Tinha uma bengala, assim, que já saía direto da casa. Então, nesse caso aí era assim, só que tinha ainda o perfil, o redondo, né? Mas o resto, chegava tudo dentro da casa e da casa distribuía por tudo. Era muito doido, cara, coisa de doido. Fora que, tipo, os cabos mesmo, não tinha, era tudo exposto, assim, pra fora, no corredor, assim. Aí você olhava, sabe acho que tinha uns botãozinhos assim, aí o pessoal dava a volta no cabo, igual o pessoal usa pra organizar. Isolador. Pra organizar. Antigamente, né? Hoje em dia não usa mais, né? Não. Que antigamente usava, colocava no caibro lá. No caibro do telhado e rodava só o cabo pra deixar tensionado ele, né? E hoje em dia, alguns lugares usa ainda. Aqui tem ainda alguns. Então, alguns lugares usa ainda, porque que nem fala, quando a gente vai readequar uma residência, daí não quer, que nem da situação, não quer quebrar as coisas, daí a gente passa por cima. Que nem da casa que a gente fizemos aqui
perto da Zona Norte que a gente teve que fazer isso. É mesmo? Não tinha muito pra onde correr, não, cara. É, Caramba, é uns negócios muito doidos. bastante. Mas hoje em dia também tem os DR, tem os dispositivos mais de segurança também, não tem? tem o DR, tem o DDS, DDS. que é DDS é mais do quadro ali, da entrada. E os Uhum. DR são mais na parte interna, né? Praticamente, na prática, pra que eles servem, assim, pra o pessoal que não sabe? Então, eles são para contra choque. Hum. É uma segurança para quê? Antes de você tomar um choque ali, ele já desarma. Então ele trabalha com miliamperagem. Tipo, hoje em dia tem chuveiros que precisam ser compatíveis com os DR, senão, Sim, sim. senão cai, né? Cai na Aham. hora. Eu sei que até casas populares, todos eles estão colocando esse tipo de sistema, né? Lembro. Tem alguns lugares que a própria CPFL já tá exigindo, no Fora, caso né? do DSR, lá no poste já. Pra depois você levar pra dentro.